Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da ciência sagrada da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do canal Easy Espiritualidade, um canal a serviço da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, o Senhor Krishna, o Senhor do amor, o Senhor que nos ensina através do seu amor a nos entendermos mais e a trabalhar nossas emoções que são por demais complicadas e nos dando este presente transcendental que é a própria Bhagavad Gita como ele é, que foi organizada por Srila Prabhupada, Sua Divina Graça Srila Prabhupada, que está na sucessão discipular autorizada, e ele trouxe todos os significados de todos os versos. São 18 versos, e são 18 capítulos, repetindo, 18 capítulos, e mais de 700 versos, a ciência sagrada da Bhagavad Gita. E hoje vamos ao verso 30 do capítulo 18, que é a perfeição da renúncia, quando a gente realmente decide render-se a Deus. Para que a gente possa se render a Deus, nós temos que sermos perfeitos, porque imperfeitos e imperfeições nós já somos até por demais. Então, nesse processo, nós devemos sair dessa ignorância, que é a vidya. Tudo aquilo que a gente vive nesse mundo material, que não traz iluminação, chama-se a vidya, ignorância. Então, nascemos neste mundo material, nos acoplamos neste corpo material, nós somos uma alma, Rambaramasmi, e dentro desse processo, nós devemos buscar a pureza da nossa consciência, a expansão da nossa consciência em direção a uma plataforma mais consciente de Deus. Pensar em Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus em 24 horas, como disse Srila Prabhupada, que nos ensina a todos os devotos, a todos os praticantes de Bhakti Yoga. Estamos na plataforma do medo e hoje vamos terminar esta plataforma do medo e hoje faremos a leitura do capítulo 18, repetindo, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, a perfeição da renúncia, e vamos ao verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Senhor é Vasudeva, um dos nomes de Krishna. E por ser Vasudeva, aquele que é o Senhor Supremo, ele nos concede a beleza e a delicadeza e a simplicidade de prestarmos serviços devocionais conscientes. Eu presto serviço devocional consciente de Deus nesse processo, como eu também estou fazendo a leitura do diálogo sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, a lei que rege o universo e a ética de cada um. Então, quando você está nessa consciência de Krishna, quando você está consciente de Krishna, você está exercendo seu Dharma, que é o Dharma da autorrealização, é o Dharma da alma. A alma, ela se realiza em consciência de Krishna. A alma jamais vai se realizar em consciência material. Verso 30, para iniciar. Ó filho de Pritha, a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito. A compreensão pela qual se sabe o que deve ser ou não feito. Então, o que é que eu devo fazer para afastar o medo da minha vida? Já que nós estamos hoje terminando a plataforma do medo. O que é que eu devo fazer? Vamos ver o que é que a Suprema Personalidade diz. O que deve ou não temer. O que é que você deve fazer ou o que você não deve fazer? O que é que você deve temer ou o que você não deve temer? O que te prende, ó filho de Pritha? O que te prende nesse processo e o que te liberta? Perdão, aqui que a câmera deu uma movida. Está no modo qualitativo da bondade. Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito. Então, primeiramente, o que eu devo fazer para evitar o medo e o que eu devo temer, o que me prende ao medo
E o que me liberta? Quando eu chego a essa conclusão, eu, como a alma, eu chego a essa conclusão, eu estou no modo qualitativo da bondade. Então, aqui no Bhagavad Gita, eu sou uma simplória estudante, né? Tenho pouquíssimo tempo de estudos. Tem devotos, praticantes de Bhakti Yoga que estão nesse movimento há quase 40 anos, 30, 20. Então, assim, eles já sabem os versos decorados e de tanto ler, de tanto estudar, e eu apenas estou nesse processo. Então, num desses versos da Bhagavad Gita, né, num desses capítulos da Bhagavad Gita, existe os modos qualitativos da natureza material. Estou aqui procurando e achei. Capítulo 14, os 3 modos qualitativos da natureza material, que agem, atam e libertam. Então, esses 3 modos é bondade, paixão e ignorância. Então, a gente age na bondade, na paixão e ignorância, a gente se prende à bondade, paixão e ignorância, e a gente se liberta na bondade, paixão e ignorância. Então, esses 3 modos da natureza material é bondade, paixão e ignorância. E essa bondade ainda não é a bondade de Deus, a bondade pura, que chama-se Shuddha Sattva. Bondade sem contaminação material. Então, quando a gente sabe, a gente atinge a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito. Você sabe o que deve ou não ser feito na sua vida? Eu não sei. Por isso que eu tenho que acessar para o Paramatma, que é a grande alma na pequena alma. Então, quando eu me sinto perdida, ou eu me sinto com medo, insegura, né, eu acesso o Paramatma e eu digo, Senhor, Tu és o controlador de tudo, Tu és a grande alma na pequena alma, Tu estás presente no coração de todas as entidades vivas. O que eu devo fazer com relação a este assunto? E o que eu não devo fazer? E aí, quando a gente trabalha, quando a gente purifica a mente, purifica o coração, purifica as atitudes, nós almas, nós entidades vivas, nós vamos ouvir aquela voz, a voz da intuição falando no nosso coração, o que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. A gente deve falar ou a gente deve silenciar? A gente deve entender que o outro está na ignorância e a gente deve ficar caladinha, entendendo que todo mundo vive preso a essas 3 cordas, bondade, paixão e ignorância. Elas atam, prendem e libertam. A gente age, a gente é preso e a gente se liberta de acordo com a nossa consciência de Deus. Então, a consciência de Deus é que vai trazer essa libertação. E quando a gente entende essa libertação, a gente vai escutar a voz de Deus no coração. A gente vai escutar Deus, Krishna, falando no nosso coração, como a grande alma na pequena alma. Vamos ouvir agora o que Srila Prabhupada nos diz. Significado de Srila Prabhupada, sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Executar ações segundo as direções das escrituras chama-se pravriti, ou seja, eu ajo de acordo com as escrituras, eu escuto as escrituras, porém hoje eu estava meditando num assunto, né, comigo mesma, e dizendo para mim o seguinte: se eu estudo as escrituras sagradas, se eu estudo Bhagavad Gita, se eu leio outros livros sagrados da filosofia védica, se eu tenho meu mestre espiritual, se eu tenho Srila Prabhupada como meu mestre espiritual, se eu tenho Krishna, Suprema Personalidade de Deus, como meu maior guru de todos os gurus, o guru original do meu coração, se eu leio as escrituras, se eu pratico as escrituras como elas são, como elas dizem para nós fazermos, não tem como a gente não obter resultado positivo. Mas a mente da gente, ela é inimiga. Mente amiga, mente inimiga. Então a mente vem e ó, clique, 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 clique. Olhe, preste atenção. Você é isso, você é aquilo outro. E você fica com medo. Você fica com insegurança. Mas aí você diz assim: Senhor, Tu és a grande alma na pequena alma. Tu estás no meu coração observando, testemunhando, controlando, permitindo e desfrutando. Como é que eu devo agir? Aí você escuta a voz de Deus, dizendo: não, você não tem que temer nada, não. Você tem que confiar em mim.
Para que você está estudando? Para que você está lendo? Para que você está compartilhando sabedoria? Para que você está tentando fazer esse mundo um pouco melhor? Por que você está servindo a mim em serviço devocional, mesmo que seja ainda impuro, que não seja um serviço puro, com pureza? Como é que é um serviço puro, com pureza? Quando você não quer saber dos resultados daquilo que você está fazendo. Você entrega a Deus. Então, a gente não tem fé em Deus. E eu me coloco nisso também, porque a gente teme as coisas e a gente fica com insegurança. E a gente está na plataforma do medo, estudando aqui. Encontre soluções para o seu problema do medo. O dia de hoje é o medo. Terminando o medo. Então, nós temos que confiar em Deus e depender unicamente da misericórdia dele 100%. Aceitar o que é favorável para a união a Deus e rejeitar o que é desfavorável. Então, Srila Prabhupada diz, quando você segue as direções das escrituras sagradas, chamadas de pravriti, ou executa ações que merecem ser realizadas, e essas ações que não seguem essa orientação, não devem ser executadas, simples assim. Se você segue as escrituras sagradas da Bíblia, do Alcorão, da Bhagavad Gita, todos os caminhos levam só ao conhecimento acerca de Deus, do absoluto Krishna. Então não tem como haver erro. Ele diz aqui, quem não conhece as direções das escrituras se enreda nas ações e reações do trabalho. Que trabalho é esse do dia a dia? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, são atividades materialistas que nós exercemos neste corpo material. Então, quando a gente não tem conhecimento sobre acerca dessas escrituras sagradas, sejam elas quais forem, a gente se enreda, a gente fica preso na lei da causa e efeito, e aí a gente vai sofrer, principalmente quando o efeito não for o que a gente espera que vai ser. Então, esse condicionamento nas ações e reações do trabalho precisam serem clareados com fogo, com a tocha do conhecimento transcendental. A compreensão que discrimina por meio da inteligência está no modo da bondade. Então, nós temos conhecimento, nós somos eternos, Sati, Chit, cheio de conhecimento, e Ananda, cheio de bem-aventurança, menor, pequenino, em direção ao maior que é Isvara Parama Krishna, Sat Chit Ananda Vrigaha, Anadi Adi Govinda, Sarva Karana Karanam. Krishna, Govinda, Deus, tu és a causa suprema de todas as causas, e ponto. Não tem o que especular, não. Deus é a causa suprema de todas as causas. Se você quer especular, é porque você não entendeu. Então, quando a gente usa a nossa inteligência para discernir, a inteligência ela serve para discernir. Discernir em quê, para quê e como. A inteligência é a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito. Então, quando a gente não sabe, é porque a gente está fora dessa conexão com Deus e a gente não está com a nossa inteligência pura, purificada. Por isso que a gente se enreda. Por isso que a gente não tem foco. Por isso que a gente hoje está e amanhã não está. Por isso que as cabeças da gente estão contaminadas na era de ferro, das cabeças duras, igual o ferro. Kali era de ferro. E aí, a inteligência está no modo da bondade para discernir o que se deve temer e o que não se deve temer. O que é que devemos temer? Srila Prabhupada, ele fala nos seus escritos, nos seus ensinamentos transcendentais, que o maior erro das entidades vivas, que somos nós, e eu também, e vocês que me assistem, ou não sei, é que elas não têm medo de Maya. Nós não temos medo de Maya. E a gente deve temer Maya sim, porque Maya nos enreda, Maya é o bicho-papão. Maya faz brrr na vida da gente. E a gente fica perdido com milhões de medos desnecessários, porque a gente não confia em Deus. Eu não confio em Deus, você não confia em Deus. Nós não confiamos em Deus. E aí, quando a gente está com essa inteligência purificada, a gente vai saber discernir
corretamente esse caminho de fazer ou não fazer, temer ou não temer, se prender ou se libertar. É para eu me prender ou para eu me libertar? Mas aí eu não sei. E, infelizmente, todos nós estamos no escuro da ignorância. Mas aí vem a inteligência de Deus, nos traz a Bhagavad Gita, na Batalha de Kurukshetra, ditada para Arjuna, que estava com 1000 medos, com 1000 inseguranças, representando aqui nós, as entidades vivas. E Krishna relata tudo e ele nos ensina. E aí você escuta tudo isso e você não faz. De quem é o erro? De quem é a ignorância? De quem é o besteirol? De quem é a tolice? Nossa! Então, quem não conhece as direções das escrituras se enreda, se contamina nas ações e reações do trabalho material, na lei da causa e efeito. Lei da causa e efeito. Eu ajo e vai ter um efeito. Mas se você age em consciência de Krishna, você vai colocar e ofertar todas essas ações aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, todo atrativo, todo atraente, Krishna na filosofia védica, e você pode falar, Deus, eu quero conhecer mais, eu quero te louvar mais, eu quero aprender mais, não quero me enredar tanto, mais do que eu já estou nessa vida, do que eu já estive em corpos passados com minha consciência, porque a minha alma está, quando a minha consciência está consciente. Qual é o nível da sua consciência deste momento atual? É onde sua alma vai estar. Repetindo o verso. Ó filhos de Pritá, a compreensão pela qual se sabe o que deve ou não ser feito, o que se deve ou não temer, medo, o que prende e o que liberta, está no modo qualitativo da bondade. A compreensão que discrimina por meio da inteligência está no modo da bondade. Então, vamos purificar a nossa inteligência para que a gente saia desse enredamento material e a gente sofra menos. Porque é muita gente sofrendo por ignorância. E o Bhagavad Gita é a luz, é a tocha do conhecimento transcendental que traz toda essa virtude. Traz a virtude da iluminação, traz a virtude do caminho da libertação, traz a virtude da pureza em nossas vidas. Então vamos sair desse medo, porque esse medo aprisiona e contamina, mais do que a gente já está contaminado. Vamos nos iluminar com a tocha de Deus, com a iluminação. Deus é puro, Deus é inteligência, minha gente. A gente, quando não é inteligente, a gente não se assemelha a Deus. A gente, quando fica fazendo besteira, ou batendo com a cabeça nos cantos sem sair resultado, a gente não está perto de Deus. A gente tenta chegar, mas não chega perto. Afinal, Deus é a inteligência que nos deu a cada um de nós. E a gente cria um monte de coisa aqui no mundo material. E a gente acha que é o Criador. Não, 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 não. Nós somos co-criador junto de Deus, assim, ó, numa parceria, eu e Deus, Deus e eu, Krishna, entendeu? Então, nesse processo, sairemos do medo com mais facilidade e nos iluminaremos com mais pureza. Se você gosta do que eu falo, compartilhe sabedoria para que você também seja esse portador da inteligência de Deus, compartilhando sabedoria acerca de Deus, acerca da ciência sagrada, Bhagavad Gita, a canção do Supremo, neste dia e em todos os dias, aqui comigo, Ana Cláudia Chandra, Luz em Espiritualidade, compartilhando sabedoria e oferecendo tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto a Deus em amor, devoção e gratidão. Em Bhakti Yoga, serviço devocional a Deus sem esperar nada em retorno. Com gratidão, encerro mais um dia. Terminamos a plataforma do medo e a próxima plataforma é se sentindo pecador, entre aspas. Vamos ver o que é que virá nos próximos vídeos. Gratidão.